Olá, amigos, tudo bem? Professor Jonas Mendes, passando aqui para mais uma aula. Espero que todos estejam bem, animados, né? Estamos firmes aí nessa jornada, vamos vencer. Momentos difíceis nos fortalecem, ok? Bom, nesta ocasião, vamos falar sobre um pensador importante também para a sociologia, para a antropologia, para os estudos culturais, né? Que é Bronislaw Malinowski. Bronislaw Malinowski. De alguma maneira, nós já tivemos algum contato com Bronislaw Malinowski, porque quando nós estudamos um pouco do estrutural funcionalismo, Radcliffe Brown, nós chegamos a mencionar, né, de alguma maneira, a relação entre Malinowski e Bronislaw. Lembrando que Malinowski ele foi o responsável, e o Radcliffe Brown, né, dizendo, né, estudamos um pouquinho da relação entre o Malinowski e o Radcliffe Brown. Lembrando que o Malinowski ele foi o responsável por fundar a escola funcionalista, tá? A escola funcionalista. Professor, o que é a escola funcionalista? Fique tranquilo, nós vamos ver isso aqui já já. Vamos descobrir o que é de fato a escola funcionalista. Nós vamos mencionar alguns fatores importantes sobre o pensamento do Bronislaw Malinowski, né? E vou começar compartilhando com vocês aqui uma imagem importante. Olha só, algumas informações aí. Bronislaw Malinowski, então é assim que se escreve o nome, tá? É um nome, uma escrita um tanto quanto diferente daquilo que a gente está acostumado geralmente, né? Mas isso é normal porque ele era um polonês, certo? Nascido ali na região da Cracóvia. Lembrando que a Polônia, né, ela traz pensadores importantes, como, por exemplo, um pensador muito conhecido aí, que também era polonês, é o Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que ficou conhecido como aquele que popularizou o conceito de modernidade líquida, né? Homem líquido, identidade líquida e tudo mais. Bronislaw Malinowski nasceu em 1884, morreu em 1942, estudou matemática, física e antropologia. Então, você percebe que ele era um homem que não dialogava simplesmente com a área de humanas, mas também com a área de exatas, né, de matemática e física. Hoje, na era da especialização, então, a gente acha isso inconcebível. Né? Como que pode um homem que contribuiu para a sociologia, para a antropologia, ter estudado física e matemática? A gente acha isso inconcebível, quando, na verdade, não. As ciências, elas são integradas. Nós que gostamos de compartimentalizar as coisas. Ele, um de seus livros mais famosos é Argonautas do Pacífico Ocidental. Então, esse livro é um livro muito conhecido. Teoria Científica da Cultura, que foi publicado de forma póstuma, né? Ele, de alguma maneira, foi o fundador do funcionalismo, que é nada mais do que uma reação ao evolucionismo. Se porventura você não sabe o que é o evolucionismo, então você pode dar uma pesquisadinha aqui no canal, que eu tenho uma aula onde eu comento algumas características do funcionalismo. Mas vou comentar algumas coisas aqui para a gente se situar historicamente. A escola funcionalista, então, ela surge ali no século XX, né, tentando responder às críticas que se faziam ao evolucionismo. Então, você tem, por exemplo, dois grandes termos aí que o evolucionismo, de fato, ele traz consigo. O evolucionismo é aquela escola fundada por Edward Taylor, Henry Morgan, certo? James Fraser. Então, esses três fundaram o evolucionismo. A escola evolucionista, ela colocava a ideia de que a Europa ocidental era o ápice da civilização evoluída e de que as outras civilizações deveriam ser analisadas ou comparadas com a Europa ocidental. E aí, a partir da Europa ocidental, a Europa ocidental seria o padrão, por assim dizer, para analisar as outras culturas e outras civilizações. A partir da Europa ocidental, você diria em que nível, né, as outras civilizações estavam. Os evolucionistas acreditavam que a civilização passava por um processo de evolução, né, saindo da selvageria, passando pelo barbarismo e chegando então à civilização. Os povos passariam por essas três fases: selvageria, barbarismo e civilização. Ok? Eles também acreditavam que todas as civilizações reproduziriam essa escala evolutiva: selvageria, barbarismo e civilização, de maneira que alguns povos ainda se encontram na selvageria, mas que com o tempo eles vão passar pelo processo de evolução e chegar no ápice, né? E o ápice é aquilo que a Europa Ocidental já havia atingido. Tá? Veja só,
essa tendência é chamada de eurocentrismo, por quê? Porque é uma tendência de julgar as sociedades não europeias a partir dos valores europeus. Então, o evolucionismo foi condenado, né? Ele caiu no grande erro do eurocentrismo, que é considerar a Europa Ocidental como centro, por assim dizer, a sociedade, civilização mais evoluída. E todas as outras civilizações deveriam ser analisadas a partir da Europa Ocidental. Isso é um problema muito grave, né? Você analisar todas as outras civilizações a partir da Europa. Então, a Europa, os valores europeus são os valores supremos. Então, na verdade, o que você vai fazer é o quê? Tornar as outras sociedades, as outras culturas, na verdade, dentro da cultura europeia. Quem se revoltou contra isso também foi um antropólogo chamado Franz Boas, né? Franz Boas, ele vai combater essa ideia do método comparativo que a escola evolucionista usava. O método comparativo, que é isso? É isso que nós já explicamos. É comparar as outras culturas, os outros povos, com a cultura ocidental europeia, com a Europa, mostrando que a Europa é a cultura mais evoluída, o povo mais evoluído, são superiores, né? Então, essa tendência é conhecida como eurocentrismo, que se utiliza, inclusive, da ideia do método comparativo, de comparar os outros povos e culturas com a cultura europeia. Franz Boas, ele disse, não, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos comparar as outras culturas com a cultura europeia. A cultura, cada cultura tem a sua história, cada cultura tem o seu caminho. Então, Franz Boas vai propor a ideia do particularismo histórico, né? Inclusive atrelada à ideia do relativismo cultural. Algo interessante para analisarmos aí também. E etnocentrismo, outra questão. Lembrando que a palavra etno vem de etnia, de grupo, povo, outro, tá? Etnocentrismo, o princípio de considerar o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade como padrão e modelo. Então, os evolucionistas, eles caíam no eurocentrismo, mas também caíam no etnocentrismo, porque eles consideravam o seu grupo, né, o grupo deles, a nação, a etnia deles, maior, mais evoluída, superior às outras nações. Então, a Europa Ocidental era o padrão para o mundo, era o povo mais evoluído. Então, o etnocentrismo ele acontece quando nós consideramos o nosso grupo superior aos outros grupos. O outro grupo é atrasado, o outro grupo é retrógrado, o outro grupo é inferior, e o nosso não, o nosso é superior, o nosso é bom. Então, esse é um problema muito sério. Então, aqui nós temos dois conceitos importantes: eurocentrismo e etnocentrismo, tá? São conceitos que nós não podemos esquecer, ok? Eurocentrismo, tá? É considerar que a Europa é o centro da civilização. A cultura europeia é superior a todas as outras. Deve ser seguida, imitada e, na verdade, nós devemos impor a cultura europeia aos outros povos. Os antropólogos, alguns povos antigamente, eles faziam o quê? Eles chegavam nas outras civilizações e tentavam impor a cultura ocidental aos outros povos, principalmente a cultura europeia. Então, esse era um problema muito grave. É o eurocentrismo. O etnocentrismo é quando eu considero que o meu grupo, minha etnia, é superior ao outro. Não diferente, superior. Então, você percebe que o próprio Franz Boas, citando ele novamente aqui, ele vai mostrar que não, nós temos grupos diversos, culturas diversas, cada um com a sua história, com seus valores, com seus princípios. Tá? Então, nós não podemos analisar o grupo do outro a partir da história do meu grupo, a partir dos meus valores. Não posso fazer isso. Estou cometendo uma injustiça. Vamos lá. Eu disse que o Malinowski, né, ele foi o fundador da escola funcionalista, antropologia funcionalista. O que é o funcionalismo? O funcionalismo inspirava-se na obra de Durkheim, Émile Durkheim. Nós já estudamos Émile Durkheim na sociologia, e Émile Durkheim ele dizia o seguinte, que a sociedade ela é como um organismo vivo, como o corpo do ser humano, por exemplo. Você tem o corpo é um organismo vivo, certo? Sendo que dentro do corpo você tem vários membros, e cada membro exerce uma função vital para o funcionamento do corpo, certo? Então, cada membro, cada órgão, para assim dizer, tem uma função importante, sendo que cada um exercendo a sua função, todos eles se integram para que o corpo funcione bem. Tá ok? Vamos ler aqui. O funcionalismo inspirava-se na obra de Durkheim. Advogava um estreito paralelismo entre as sociedades humanas e os organismos biológicos na forma de evolução e conservação, porque em ambos os casos a harmonia dependeria da interdependência funcional das partes. As funções eram analisadas como obrigações nas relações sociais,
A função sustentaria a estrutura social, permitindo a coesão fundamental dentro de um sistema de relações sociais. Vamos lá, mais uma vez, pensa a sociedade como um corpo. Você tem coração, pulmão, rim e tudo mais. Cada órgão desse aqui, certo, tem uma função, certo? Cada órgão tem uma função. O coração tem uma função, o pulmão tem uma função, o rim tem uma função, o cérebro tem uma função. Cada um deles tem uma função e a função dele é muito importante. Ele deve exercer a sua função, certo? Se porventura tiver um problema com o rim, o corpo sofre. Se tiver um problema com o cérebro, o corpo sofre. Se tiver um problema com o coração, o corpo sofre. Cada órgão deve exercer a sua função com excelência para que o corpo, esse organismo vivo, também tenha saúde. Então, há uma interdependência aí, entendeu? Dos órgãos. De maneira que se der problema em um órgão, todo o corpo vai sentir, os outros órgãos sofrem também. Então, para que o corpo tenha saúde, todos os órgãos devem funcionar adequadamente, cada órgão na sua função, de maneira que um órgão depende do outro. Há um processo de interdependência dos órgãos aí, ok? Nenhum órgão é polivalente, tá? Agora, aplique isso à sociedade. A sociedade, ela é como um corpo vivo, certo? Os órgãos são as instituições. Nós temos inúmeras instituições importantes para a sociedade. Tá? Cada instituição é como se fosse um órgão. Ok? De maneira que, para a sociedade funcionar bem, cada instituição deve exercer a sua função com excelência. Tá? Quais são as instituições? Vamos lá, vamos citar aqui. Você tem a escola, é uma instituição. O casamento também funciona como instituição. A religião é uma instituição. Você tem os estamentos jurídicos, por exemplo, uma instituição. E assim vai. Tá? Cada instituição deve funcionar adequadamente, exercendo a sua função de forma coesa, para que a sociedade toda funcione bem, para que a saúde da sociedade, de fato, se encontre bem respaldada. A saúde da sociedade depende do bom desempenho de cada função, certo? De cada instituição, melhor dizendo. Quando cada instituição desempenha com excelência a sua função, então, todas elas, sabendo que são dependentes umas das outras, então a sociedade é uma sociedade que tem saúde. É uma sociedade funcional. Essa é a ideia do funcionalismo. O funcionalismo encara a sociedade como sendo composta por inúmeras instituições, sendo que cada instituição tem uma função específica, sendo que nenhuma das instituições é superior à outra em sentido de importância, todas têm o seu valor, têm a sua importância, certo? Tem o seu mérito. Então, cada instituição exercendo com excelência a sua função, quando todas trabalham de forma ordenada e coordenada, então sabemos que essa sociedade é uma sociedade saudável. Essa é a ideia do funcionalismo, ok? Que inclusive baseia-se na ideia do Emile Durkheim. Escola funcionalista. Malinowski definiu o conceito de função inicialmente como resposta de uma cultura às necessidades básicas. A princípio, a ideia do Malinowski de atribuir o conceito de função, estava ligado justamente a uma ideia de uma cultura que se importava mais com as necessidades básicas, como alimentação, por exemplo, defesa, habitação. Mas depois ele foi evoluindo um pouco mais. Mas como as necessidades humanas não se resumem em aspectos biológicos, a função social de determinados costumes e instituições deveriam responder às necessidades sociais do grupo. Então, o ser humano, a gente não precisa só de comida, habitação. São necessidades básicas, mas a gente precisa de mais. O ser humano precisa do processo de socialização, nós precisamos do outro. A humanização é um processo, ninguém nasce humano, entende? Nos tornamos humanos através do processo de socialização. É uma construção. Então, existem necessidades que além daquelas elementares. A função das relações conjugais e da paternidade é, obviamente, o processo de reprodução culturalmente definido. Então, aqui um exemplo clássico, por exemplo, a importância, certo, das relações conjugais e da paternidade. Está no processo de reprodução, que é um processo, inclusive, incorporado culturalmente também. Tá? Muito importante. Vamos lá, evoluindo, então. Vamos um pouco mais à frente. Espero que tenha ficado claro para vocês e estamos, então, encerrando essa aula aqui. Um abraço a todos.